Fala pessoal, tudo bem? Na última aula nós falamos sobre a Escola de Frankfurt e eu deixei para vocês alguns exercícios da apostila. Agora eu estou aqui com a apostila nas minhas mãos para poder corrigir então esses exercícios. Eles começam aqui na página 173, capítulo 14, módulo 4, página 173, questão 1. Leia o texto a seguir. Originalmente concebida e acionada para emancipar os homens, a moderna ciência está hoje a serviço do capital, contribuindo para a manutenção das relações de classe. A ciência e a técnica, nas mãos dos poderosos, controlam a vida dos homens, subjuga-os ao interesse do capital. A produção de bens segue uma lógica técnica e não a lógica das necessidades reais dos homens. A autora nos apresenta a visão da Escola de Frankfurt acerca do papel desempenhado pela ciência e pela tecnologia na moderna economia capitalista. Sobre este papel, julgue, VOF, verdadeiro ou falso, as afirmativas a seguir. Vamos analisar então cada uma das afirmativas. 1. A ciência e a técnica, além de serem forças produtivas, funcionam como ideologias para legitimar o sistema capitalista. Perfeito. É o fetiche do progresso. Os autores da Escola de Frankfurt, como Adorno, Horkheimer, falam, né? De que a moderna sociedade industrial teria atingido um nível de tecnologia, de inteligência, de progresso, que serviria então para emancipar o homem, né? Essa era a promessa iluminista, mas isso é um fetiche. Na verdade, toda essa razão desenvolvida depois da Revolução Industrial, depois da Revolução Científica, se tornou uma razão instrumental a serviço do capital, né? Então isso não passa de um fetiche, é o que eles falam. Então a 1 está certo. 2. Nas mãos do poder econômico e político, a tecnologia e a ciência são empregadas para impedir que as pessoas tomem consciência de suas condições de desigualdade. Exatamente. Por ser uma ideologia, então é justamente uma falsa consciência, o sentido marxista de ideologia, né? Na verdade algo que é um conjunto de ideias que encobre a verdadeira estrutura da realidade. Então existe uma estrutura opressora, mas ela é vendida como algo bom, como um progresso, né? Mas na verdade os ricos estão ficando cada vez mais ricos e os pobres estão ficando cada vez mais pobres e dominados pelos ricos. É essa a crítica que eles fazem. Mas tudo isso, na verdade, está escondido pela propaganda ideológica do capital. Que o capital se vende como progresso, como uma coisa maravilhosa, né? Então, por enquanto, a 1 e a 2 estão certas. Vamos ver a 3. A dimensão emancipadora e crítica da racionalidade moderna foi valorizada na economia capitalista, pois muitas das reivindicações dos trabalhadores foram atendidas a partir do advento da tecnologia. Isso é falso. Segundo os autores da Escola de Frankfurt, essa emancipação racional do homem prometida pelo iluminismo não aconteceu. Pelo contrário, no século XX, a cultura ocidental dá claros sinais de desgaste. Então, na verdade, não houve essa emancipação racional prometida pelo iluminismo. O que houve foi uma dominação maior ainda dos poderosos, né, do capital. Então a 3 está errada. 4. Na economia capitalista, produz-se com eficácia o que dá lucro e não aquilo que os homens necessitam e gostariam de ter ou usar. Perfeito. É o que eles chamam, né, de indústria cultural. Existe um monopólio cultural, né, do capital que possui uma gigantesca maquinaria de propaganda e assim, tem como objetivo principal vender, gerar lucro, gerar produtividade. Isso pode custar vidas humanas, isso pode custar a liberdade das pessoas, porque a propaganda é manipuladora.
A propaganda inventa necessidades que não existem, né? Às vezes inventa problemas para poder vender soluções. Então é exatamente isso que acontece, né? Que está descrito aqui na afirmativa 4, né? Na economia capitalista produz-se com eficácia o que dá lucro, e não aquilo que os homens necessitam e gostariam de ter ou usar. É justamente a diferença que a gente sempre fala de consumo consciente e consumo alienado. As pessoas não consomem nessa sociedade, né, profundamente influenciada pela propaganda capitalista, segundo os autores da Escola de Frankfurt. As pessoas não consomem exatamente aquilo que elas precisam, mas consomem aquilo que a propaganda dita que elas precisam. Então, são necessidades inventadas, não são necessidades reais. Tá bom? Então, estão corretas as afirmativas 1, 2 e 4. Somente a 3 é falsa. O que corresponde aqui é a letra D de dado. Beleza? Então, nessa questão 1, resposta certa, letra D de dado. Agora, aqui na página 174, nós temos a questão 3, que é uma questão do Enem, que traz um texto de Olgária Matos sobre a Escola de Frankfurt, Luzes e Sombras do Iluminismo. Leia o texto a seguir. A racionalidade da dominação da natureza para fins lucrativos, colocando a ciência e a técnica a serviço do capital, é a primeira forma de ditadura, a ditadura da produção. Essas observações levaram Horkheimer e seus colaboradores do Instituto a considerar as relações entre fascismo e capitalismo. Vamos lá. O texto refere-se diretamente, letra A, à tese frankfurtiana de que a civilização iluminista não realizou a promessa de emancipação da humanidade. Perfeito. Perfeito, porque fala de uma ditadura, né? A ditadura da produção, e diz que a racionalidade da dominação da natureza acabou servindo a fins lucrativos, e a ciência e a técnica se submeteram ao capital. Ou seja, não houve, a partir de toda a razão produzida na modernidade, do ponto de vista científico, do ponto de vista industrial, todas as técnicas de produção, não houve uma emancipação racional do homem. Pelo contrário, os homens se tornaram mais escravos ainda do dinheiro, do capital, dos grandes monopólios, da gigantesca, da colossal indústria da propaganda. Então não serviu para a emancipação racional do homem conforme fora prometido pelo iluminismo. Se vocês pegarem aquele texto lá, até que eu citei na aula, né, do Kant, que ele fala que o iluminismo é a emancipação racional do homem, é a saída da minoridade, essa emancipação racional não aconteceu. Essa libertação do homem pela razão não aconteceu. Por quê? Porque todas as técnicas, toda a tecnologia, toda a ciência está a serviço do capital. Está a serviço da dominação do homem pelo homem. É a crítica que eles fazem. As outras alternativas falam coisas imprecisas, né? Por exemplo, a letra B fala da junção promovida pelos frankfurtianos entre a concepção filosófica marxista e a teoria freudiana. Isso de fato aconteceu, mas não com todos os frankfurtianos, e não é isso que o enunciado está falando. O enunciado não está falando em momento nenhum aqui da teoria freudiana, por exemplo. A C fala um absurdo, a perspectiva alimentada pelos frankfurtianos de que o socialismo soviético é o futuro da humanidade. Eles eram críticos ao socialismo soviético. A letra D fala que a noção frankfurtiana de que a tecnologia tende naturalmente a nos libertar da sociedade totalmente administrada. Não, a tecnologia pode justamente ser um instrumento de uma ditadura. O próprio fascismo, né, que é citado aqui, usou de meios de comunicação altamente tecnológicos para poder implementar a sua ditadura totalitária. Por exemplo, o rádio. O rádio foi um poderoso instrumento para a ditadura fascista. Então, a tecnologia sozinha, naturalmente, não vai levar o homem à emancipação. É uma coisa que os frankfurtianos apontam, tá? Então aqui só pode ser letra A, tá bom? Gabarito da questão 3, letra A. Agora vamos para a última questão aqui ainda na página 174.
finalzinho da página aqui. Questão 4 do Enem, leia o texto a seguir. Na altamente desenvolvida divisão de trabalho, a expressão tornou-se um instrumento utilizado pelos técnicos a serviço da indústria. Um aspirante autor pode ir a uma escola e aprender as inúmeras combinações que podem ser imaginadas a partir de uma lista de enredos estereotipados. Esses esquemas têm sido coordenados com as exigências de outros agentes da cultura de massas, particularmente a indústria de filmes. Isso aqui é um trecho da obra Eclipse da Razão, de Max Horkheimer. Esse trecho de Eclipse da Razão alicerça-se no conceito frankfurtiano de A. Diversidade cultural? Não, porque no fundo acaba não havendo diversidade cultural. Diversidade cultural é suprimida, porque existe uma cultura dominante, que é a cultura imposta pelo capital. Letra B. Cultura popular? Não se trata de cultura popular, porque é uma cultura dirigida por grandes agentes. Então não é aquela cultura que brota espontaneamente do povo. C. Indústria cultural, exatamente. O que é indústria cultural? Uma gigantesca maquinaria de monopólios culturais a serviço do capital. Então você precisa criar estereótipos, criar padrões de consumo, né? E esses padrões são vendidos. São vendidos através de vários veículos, né? Através da propaganda, através do cinema, através da música, do show business, de um modo geral. Mas existem sempre aqueles padrões estereotipados, né, de acordo com a lógica das vendas, do lucro, aquilo que vai dar mais lucro. Então não existe aquela espontaneidade artística, né? O que existe é o capital dirigindo a arte para o lucro, né, para aquilo que vai dar mais lucro. E isso acaba sendo uma manipulação das massas, porque essa cultura popular, a cultura das massas, não é uma cultura que brota espontaneamente das massas, mas que é vendida para a massa, é uma cultura para consumo. E eles dizem que isso aí acaba gerando um empobrecimento cultural, justamente por causa desse dirigismo, né, que existe das grandes fortunas, das grandes empresas envolvidas sobre a cultura. Então a cultura se torna empobrecida, ela perde a sua espontaneidade, perde a sua riqueza, a sua diversidade, né, em função da unificação que acontece ali pela lógica do lucro, do capital. Beleza? E aqui cultura erudita não pode ser, porque é cultura de massa. E letra E, cultura democratizada. Também não é uma cultura democrática, porque no final das contas existe aí um monopólio cultural. Tá bom? Então só pode ser aqui letra C de casa, indústria cultural. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Na semana que vem a gente volta com conteúdo novo. Valeu? Grande abraço!